Boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui participando de mais um Juris TCs. Inclusive, eu até relembrei quando estava vendo aqui a Kênia e a Giovana fazendo a apresentação do diagnóstico, né, dos tribunais de contas. Eu estive presente naquele primeiro momento, lá em 2012, junto com outra colega que agora está aposentada, e que lá a gente chegou exatamente assim para obter essas experiências, ver como é que funcionava a jurisprudência dos tribunais de contas do Brasil, inclusive que até elas mencionaram aqui que naquela época ainda era bem restrita a divulgação da jurisprudência nos tribunais, e hoje, pelo resultado desse diagnóstico, a gente viu que muitas melhorias já foram alcançadas. Bom, então, o tema é Sistema de Jurisprudência e Gestão de Informação. Eu vou fazer aqui uma breve contextualização sobre o sistema de jurisprudência que eu vou exemplificar e tratar aqui ao longo da apresentação. Na verdade, o tribunal, nos últimos anos, ele apresentou, né, disponibilizou no seu site um sistema que é chamado Sistema Contexto. É uma ferramenta que ela é disponibilizada no site do tribunal, e através desse sistema, que foi em 2019, o tribunal pôde pesquisar, né, tanto o usuário interno como externo, pesquisar as decisões do tribunal. Só que essa ferramenta de pesquisa é uma ferramenta que era utilizada de uma forma como o estilo Google. Era uma pesquisa textual livre, que quando o usuário ia procurar determinadas decisões relevantes do tribunal, na pesquisa por um determinado tema, vinha carregado um número enorme, um acervo enorme de informações, que aquele termo que ele usava na pesquisa, a busca ia para as informações que tinham sido desenvolvidos dentro do tribunal, certificados, relatórios, votos, e eles não traduziam o pensamento do tribunal a respeito daquele tema, porque eram palavras soltas que estavam dentro de um determinado documento. Então, o que foi que aconteceu? Nessa situação, o tribunal incluiu no seu planejamento estratégico do último biênio, né, vamos dizer assim, uma projeção, né, um projeto para que o tribunal pudesse organizar melhor essas decisões. Porque a jurisprudência do tribunal, a gente sabe, ela existe, né, não só do TCE Ceará, mas dos outros tribunais, mas o usuário ele não conseguia pesquisar essa informação de uma maneira adequada. Né, trazer a questão da pesquisa por assunto. Então, foi inserido dentro do planejamento estratégico esse projeto, que é o chamado Projeto Jurisprudência Sistematizada, certo? Para a gente desenvolver mecanismos para que essa pesquisa, que antes era só feita através do contexto, de uma forma, como eu falei, de uma forma que atendesse essa demanda do público, né, do usuário, para realmente procurar catalogar todas as decisões importantes do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Então, esse projeto, na verdade, foi um projeto que se desenvolveu por muitos braços, né, muitas pessoas envolvidas, e ele teve entregas parciais, né? A gente desenvolveu um manual de elaboração de emendas, a gente, inclusive, publicou agora recentemente 3 súmulas de jurisprudência, estruturou também, que era uma forma também de organizar o trabalho, organizou tanto a estrutura física, que até então não tinha, né? Existia a comissão formada por conselheiros, mas o tribunal não estava à disposição do tribunal uma sala, uma área de trabalho especificamente para tratar de assuntos de jurisprudência, e também nenhum pessoal, né? É uma equipe de pessoas ali disponíveis só para executar essas tarefas. E também a gente desenvolveu cartilhas, como elaborar informativo de jurisprudência, como elaborar projetos de enunciados de súmula e várias outras demandas que decorreram desse projeto. Mas, assim, a cereja do bolo do projeto era desenvolver um sistema que pudesse
trazer essas informações, uma pesquisa por assunto, de uma forma sistematizada, categorizada, e tivesse tanto essa pesquisa para o usuário do tribunal, servidores, Secretaria de Controle Externo, membros, como também, principalmente, a sociedade e os jurisdicionados. Então, assim nasceu esse sistema de jurisprudência sistematizada. É um produto novo, né, que foi recém-desenvolvido no tribunal. Ele foi implantado praticamente agora, a gente pode dizer, final de outubro, começo de novembro. Então, ele está nessa fase de inclusão e indexação das decisões. Aí, aqui eu vou demonstrar de uma forma sucinta, fazer um panorama do sistema, certo? Para que vocês possam entender como é a dinâmica dele. O objetivo, né, é possibilitar a pesquisa por assunto das decisões do TCE Ceará. Aí aqui, como eu já até falei, né, as áreas envolvidas, a gente não fez um trabalho só. Para executar um sistema desse não é fácil. A gente sabe que os tribunais que estão aqui representados, com certeza, sabem dessa dificuldade, né, do que é sistematizar uma jurisprudência. Porque demanda esforço da área jurídica, da área de TI, da alta direção. Então, a gente tentou, né, de uma forma assim, bem coesa, ter o projeto ali como centro das atenções, mas aliado a essa força de diversas áreas do tribunal. A gente teve o apoio da presidência do tribunal, a Secretaria de Sessões também, que atuou diretamente nesse projeto, a Secretaria de Tecnologia da Informação, que inclusive eu quero até agradecer aqui publicamente, compartilhar, assim, porque a Secretaria de Tecnologia da Informação foi essencial para o desenvolvimento desse projeto. E também a Secretaria de Governança do Tribunal, que nos deu também um apoio institucional. E a Comissão de Jurisprudência, né, que é formada por conselheiros, e existe uma equipe de apoio, que algumas das integrantes dessa equipe está aqui. São pessoas extremamente capacitadas, imbuídas nesse processo de organização da jurisprudência, dos temas relevantes, enfim. Aqui eu fiz uma pequena, porque o sistema é um sistema robusto, vamos dizer assim, então eu vou expor aqui os pontos que eu considero de maior destaque no sistema. Aqui eu dividi em 3 partes, né, que a consulta de jurisprudência, que, na verdade, é uma etapa depois que as decisões estão indexadas. Essa consulta ela pode ser realizada pelo público interno do tribunal, mas não interno, que eu digo, não é o interno da equipe que desenvolveu as indexações das decisões, mas é a consulta, por exemplo, dos membros do tribunal, da área de controle externo. Eles podem consultar e ver o que é que a gente já indexou, já tratou as informações. Existe também essa etapa de analytics, que tem dentro do sistema, que, a partir das decisões que foram indexadas, foram tratadas por assunto, a gente pode ver gráficos, né, interativos, por relator, por colegiado, por espécie processual. E aqui eu vou dar ênfase ao longo da apresentação nessa parte da jurisprudência, que é a parte da operacionalização do sistema como um todo. Aí eu dividi, certo, em 3 fases. Etiquetação de documentos, que é a parte do fluxo da etiquetação, as mesas de trabalho e o status dos processos no sistema. Aqui a gente trata um pouco dos perfis e atribuições dentro da plataforma, né, do sistema. A gente dividiu em três perfis. No caso, o analista 1, o 2 e o gestor. Cada um tem sua atividade específica dentro do sistema. Existe uma segregação de funções. Aí, para quê? Por que essa segregação de funções? Para evitar retrabalho, né? E é uma forma também de... o analista 1, ele inicia o processo de etiquetação, de análise dos documentos. O 2, ele não vai repetir a tarefa do 1, mas ele já vai, de alguma forma, verificar... validar aquilo que foi feito pelo analista 1, distribuir tarefas para determinadas mesas de prioridade, quando isso for necessário. Mais adiante eu vou tratar sobre esse assunto.
E o gestor, que é como se fosse assim, quem dá a palavra final dentro do sistema, né? Que realmente revisa e diz que aquelas decisões que forem indexadas, tratadas, elas estão aptas para a jurisprudência ou para ser incluídas num boletim informativo. Aqui eu falo exatamente dessa parte da etiquetação. Aqui eu procurei o slide, não é tão bom, porque é um fluxo assim grande, mas é só para demonstrar para vocês que o fluxo de etiquetação, de processo, né, das decisões, ele segue um passo a passo, certo? Que inicia nessa análise do analista 1, que é aquele perfil que eu falei anteriormente, que ele analisa os documentos, analisa um relatório, o voto, ele começa o processo de indexação das decisões, tratando por assunto, ele escolhe, pode ser três temas ou mais, vai depender da complexidade da decisão. Aí ele passa por todo esse fluxo, certo? Tem etapa de validação, que é feita pelo analista 2, porque o analista 2 ele já tem um peso assim, de uma hierarquia maior dentro do sistema. Ele tem a capacidade, né, a competência de distribuir tarefas, de indicar um determinado analista mais experiente para executar uma determinada decisão, fazer análise, por ser uma matéria mais complexa, até chegar na parte final, que seria a revisão feita pelo gestor, que é como se o gestor te batesse o martelo e ali ele já identificasse o processo, seja para incluir em boletim de informativo de jurisprudência, ou incluir como matéria jurisprudencial, algo que realmente tem um impacto externo muito grande, certo? Aqui eu coloquei esse slide só como uma forma de até informar vocês, que também foi mencionado aqui pela Kênia, né, na hora da apresentação dela, sobre o Tribunal de Contas Nacional. A gente viu que alguns tribunais eles usam vocabulários próprios, né, por motivos diversos, mas assim, a maioria dos tribunais, inclusive, é uma orientação do IRB, da Atricom, que os tribunais de contas utilizem o Tribunal de Contas Nacional para indexar suas decisões. Esse banco de dados, né, de informações, de palavras-chave, é um vocabulário controlado, é um vocabulário específico do controle externo que a gente importou do IRB, ele está disponível lá no site do IRB. Então, a gente utilizou esse vocabulário para nos auxiliar na indexação dessas decisões. Aqui também eu trouxe para apresentar também um pouco da mesa de trabalho que são executadas dentro do sistema. Nós temos 3 mesas, né? A mesa de etiquetação, que é justamente aquela fase aquele slide anterior que eu falei do fluxo de etiquetação, que ali se processa toda a fase de etiquetação, desde a escolha do processo, da análise dos documentos, da validação, da revisão, algo que um analista, por exemplo, indexou, tratou um determinado assunto, quando passou por uma revisão ou por uma validação, foi identificado que aquilo ali não correspondia realmente ao entendimento do tribunal, então volta para a mesa. Então, ele tem toda essa etapa. Inclusive, essa mesa ela é bem importante porque ela também tem até a forma de você fazer uma pesquisa nela, tipo assim, um servidor, um analista está fazendo a etiquetação de uma decisão. Aí, ele finaliza o trabalho do dia, no outro dia ele vai continuar o trabalho. Então, o próprio sistema já identifica aonde é que ele está dentro do fluxo, entendeu? Inclusive, até para fins de gerenciamento, o gestor, por exemplo, ele pode... eu quero saber onde é que está o processo número tal, que foi decidida, uma matéria muito importante, umas contas de governo. Então, eu pego o número do processo, consulto lá no sistema e ele vai me indicar exatamente em que etapa do fluxo ele está. Se ele está ainda na fase de etiquetação lá inicial, ou se ele já está na fase de validação por parte do analista 2, ou se ele já está na fase do gestor, que já foi finalizado, já foi colocado, foi no informativo de jurisprudência.
Aí, outra mesa também importante, que é assim, elas guardam uma sintonia, a mesa de prioridades com a mesa de jurisprudência. O que é a mesa de jurisprudência, no caso, a indicação para essa mesa é quando você tem uma relevância normal, ou então uma alta relevância da matéria, que você já entenda aquilo que seja uma matéria de jurisprudência. Então, você já seleciona aqueles processos e já coloca na mesa de jurisprudência já para ter um atendimento também prioritário, com um olhar mais atento, né, por analistas mais experientes, vamos dizer assim. E a mesa de prioridades, ela não deixa de ter uma função de jurisprudência, né, um entendimento jurisprudencial. Mas ela vai para a mesa de prioridades por ser algo que o tribunal espera ou deseja que aquilo seja analisado com rapidez, é a questão mesmo temporal. Foi uma matéria que foi discutida, que envolveu muita polêmica, foi para o plenário virtual, depois precisou de ser destacado, até que o tribunal teve um entendimento sobre aquela matéria, que vai servir de, sei lá, é um precedente assim, que até a sociedade, o jurisdicionado de um modo geral estava esperando. Então, a gente coloca como na mesa de prioridade para ela ter uma atenção toda especial e o mais rápido possível esse processo, essa decisão possa ser disponibilizada. Aí eu não sei se eu me fiz claro com relação a isso, mas assim, esse sistema é um tratamento da informação por tema que ocorre no âmbito do tribunal. Ele é um sistema que foi desenvolvido, né? Mas esse sistema ele não tem vamos dizer assim, uma pesquisa feita pelo usuário externamente. O trabalho dele vai ser feito na medida que eu vou explicando aqui rapidamente aqui no meu tempo que já está esgotando. Só um minutinho. Pronto, aqui é para... Eu coloquei também esse slide para tratar um pouco sobre o status do processo no sistema, né? Quando ele está aguardando triagem, a etiquetação de processo, eles têm todos esses tagzinhos quando ele está em espera, em análise prioritária, indicação de jurisprudência e revisado. Tem também os mapas, né, que são os gráficos, os analíticos, que a gente chama, que nesses análises a gente pode fazer várias pesquisas dentro do sistema para uma gestão das decisões dentro do próprio tribunal. Aí eu selecionei duas delas para mostrar os gráficos para vocês, que eu vou mostrar agora adiante. Um é a consulta de jurisprudência, que aqui foi por espécie processual. Então, tudo que foi indexado em tomada de contas de governo, vocês podem ver que do sistema já foram indexadas, a maioria das decisões foram indexadas às contas de governo, consulta, representação, aposentadoria. Aqui também é outro tipo de consulta, que aqui é para saber se do que foi indexado, o que é que foi considerado para a jurisprudência. Aqui a gente tem um percentual de 20%, 21% e 78% que não foi considerado como matéria de jurisprudência. E aqui a gente dividiu também um gráfico por colegiado, né? A maioria das decisões que estão indexadas são decisões que foram realizadas no pleno, né? Ou seja, virtual ou sessão ordinária, presencial. Pronto, esse aqui é de temas recorrentes, a gente fez esse gráfico. Só que como a indexação ainda está numa fase inicial, então alguns ainda se repetem assim pouco, né? E outros a gente ainda está assim bem pulverizado as informações, porque o sistema é recém-implantado. Mas aí a gente colocou aqui para ver como você pode fazer a pesquisa através de temas recorrentes também. É uma forma de administrar os temas que foram indexados. Aí, depois de feitas todas essas indexações, o que é que se propõe aqui? É que haja uma integração dos termos que foram indexados dentro do sistema de jurisprudência ao contexto. O contexto é exatamente aquele sistema que eu falei inicialmente, que a gente fazia aquela pesquisa livre e que carregava, vamos dizer assim, entre aspas, muito lixo, né? Eram informações que não estavam categorizadas e que não traziam conteúdo jurisprudencial. Então, aqui, aqui é uma tela para mostrar que, com o sistema, houve uma integração para o contexto. E, na sequência, eu vou mostrar a vocês como isso aconteceu. Aqui, eu dei um exemplo. Essa parte aí que está documentos, né, aqui, que está em destaque, é um termo que eu usei quando era uma pesquisa livre. Certo? Eu coloquei aqui o termo dívida ativa e
ela me trouxe 624 resultados. Esses resultados, na verdade, eles são resultados que não interpretam fielmente a decisão. Por quê? Porque esse termo de dívida ativa é um termo aleatório que está na decisão. Tipo, o tribunal aplicou uma multa e débito e que, caso o jurisdicionado não pague, vai ser cobrado em dívida ativa, né? Mas isso aí não é uma matéria jurisprudencial. Aí, essa mesma pesquisa, após a jurisprudência, a busca da jurisprudência sistematizada, aqui, ó, vou passar o slide para vocês verem. Está aqui como é a busca, está disponibilizada, a busca sistematizada, que é esse item aqui, após essa indexação que foi feita no sistema. Inclusive, a pesquisa é em cima do Tesouro de Contas Nacionais. As mesmas palavras que a gente usou como indexação do Tesouro é usada aqui na hora da pesquisa e abre uma árvore, né, dos termos para que o usuário pesquise. Aí, em resumo, essa mesma pesquisa, usando os mesmos filtros, a gente colocou dívida ativa dentro da busca sistematizada, apareceu só 42 resultados. Isso quer dizer que esses 42 resultados sobre dívida ativa são matérias que o tribunal decidiu que tem uma repercussão de jurisprudência, que, por exemplo, um determinado município, ele teria que fez uma renúncia de receitas, né, teria que cobrar a dívida ativa e não cobrou. Então, por aquele motivo, um dos motivos que o tribunal pode levar o tribunal, sei lá, a reprovar a conta ou julgar ela regular com ressalva, a conta de governo, enfim. Então, dá um parecer desfavorável. Então, aqui ela tem um conteúdo jurisprudencial. Então, a gente quis fazer exatamente desse exemplo para poder vocês entenderem qual foi o objetivo do sistema, né? Essa questão da sistematização e de que você, na hora que você, o usuário, faça a pesquisa, ele consiga trazer essas decisões de uma forma que se espelhe às decisões do tribunal, que tenha um conteúdo jurisprudencial. Obrigada. Boa tarde. Preliminarmente, quem aqui é de TI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos um 11º fazer um time de futebol? Não? Beleza. Boa tarde. Meu nome é Fernando, eu sou supervisor de jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E aqui eu vim falar de sistema de jurisprudência. Ok? Eu já agradeço imensamente ao TC Ceará pelas palavras, pelo desenvolvimento do sistema. É sempre bom você ter novos tribunais com novas iniciativas, novas, vamos assim, iniciativas de software para que nós tenhamos, né, um desenvolvimento da busca de jurisprudência aqui dentro do Brasil. Perfeito. Eu já vim aqui, teoricamente, no Juris TC de 2019 e falei sobre o Via Iuris, que é o sistema do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E eu achei que seria contraprodutivo eu repetir a apresentação do Via Iuris, porque, especificamente, eu creio que nós precisamos de desenvolvimento do sistema de jurisprudência, não ficar especificamente repetindo aquilo que eu falei 4 anos atrás. Então, qual seria meu objetivo hoje? Meu objetivo hoje é, especificamente, contextualizar algumas situações novas, desde 2019 para cá, explicar algumas situações ocorridas vamos dizer, no nosso ambiente de trabalho e, eventualmente, apresentar algumas angústias e algumas questões que nós temos hoje e que precisamos resolver e que nós precisamos lidar. Que, lembrando, jurisprudência, antes de tudo, é acesso à informação. Às vezes as pessoas se esquecem disso no judiciário, às vezes no sistema administrativo, muitas vezes, como a nossa atividade é extremamente técnica e extremamente complexa, nós esquecemos que nós temos uma sociedade civil para dar informação. E algumas dessas questões eu vou passar hoje. Tá? Eu observei que o tempo é um pouco diminuto, então eu não vou tomar muito tempo de vocês, mesmo porque o que eu tenho para passar para hoje são somente ideias. Tá? Perfeito. Tanto que eu nem estou aqui apresentando o Via Iuris. Eu estou falando especificamente sobre algumas questões referentes ao tratamento de jurisprudência. Tá? Perfeito. Seguinte, uma pergunta que tem surgido já faz algum tempo, tá? E que de certa forma me incomoda, é o seguinte: nós precisamos mesmo de um sistema de jurisprudência?
Porque hoje você é inundado com uma série de informações sobre inteligência artificial. De repente, teoricamente, os sistemas de inteligência artificial, como o ChatGPT, como o Bing, etc., eles simplesmente, em tese, substituiriam a própria busca de jurisprudência. Você, miraculosamente, colocaria um texto em um chat e, teoricamente, você receberia as informações jurisprudenciais de que você necessita. Só que aí, embora o avanço da tecnologia seja inevitável, embora, de fato, a inteligência artificial ela veio para ficar e ela vai estar imiscuída em todos os processos técnicos e de produção da informação, eu tenho alguns cuidados para falar. Pelo menos na minha experiência pessoal, eu estou como supervisor de jurisprudência desde o ano de 2019, e eu lido diariamente com a questão da sistematização de acórdãos e também com a questão da tecnologia ou das novas tecnologias que podem vir a influenciar no nosso trabalho. Perfeito. Se você perguntar para mim, Fernando, você precisa de um sistema de jurisprudência? Eu diria que sim. Por quê? A inteligência artificial, por um processo de repetição e por um processo de probabilidade, ele é um auxiliar do técnico, ele é um auxiliar do auditor, ele é um auxiliar do analista na busca por informação. Antes de você ter sistematizado por inteligência artificial um grupo de probabilidades que leve você a uma informação procurada ou uma informação desejada, você precisa tratar essa informação. É necessário que você consiga possibilitar ou até viabilizar o aprendizado de máquinas, se for o caso. Então, qual é o passo? Primeiro, o tratamento das informações, e um tratamento detalhista, um tratamento que possibilite que você verifique essas informações de várias possibilidades, e que providencie a independência do usuário. Lembrando, mesmo que você seja um árduo defensor da inteligência artificial, você tem que perceber que a inteligência artificial pode refletir a programação e as diretrizes determinadas pelo programador ou por aquele que esteja responsável pelo aprendizado de máquina. Então, é crucial que você consiga compreender que a inteligência artificial ela é uma auxiliar e que ela tem que garantir a independência do usuário, ou seja, você não pode direcionar o usuário na busca de jurisprudência, não pode direcionar o usuário na busca de sua informação. Outro ponto, a busca, obviamente, ela deve ser imparcial. É lógico que se você é um estudante do direito, um estudante da ciência jurídica, você ouviu falar na graduação, você ouviu falar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, na sua vida profissional, que teoricamente o julgador ou o analista ele deve ser imparcial na realização de suas funções. E você também, se você tem um pouquinho mais de experiência, sabe que a independência completa e absoluta é um ideal. Não é algo que acontece de forma concreta, só que é algo que tem que ser buscado. Isso também tem que ser analisado quando você faz o tratamento de dados, em especial quando você faz o tratamento de dados jurisprudenciais. O que leva a crer o seguinte: o banco de dados de decisões originado das decisões do tribunal, ele deve refletir todos os três primeiros as primeiras, vamos assim, sentenças que eu deixei ali, e mais algumas coisas. Especificamente, você tem que criar um banco de dados acessível para o sujeito, você tem que criar um banco de dados que reflita uma posição imparcial e que garanta a independência do usuário em qualquer situação. E isso, vamos dizer assim, é algo que gera, vamos dizer, uma importância maior, muitas vezes, do que o próprio desenvolvimento do sistema. Porque se você desenvolve um sistema de busca e ele não reflete aquilo que eu estou falando aqui, você simplesmente vai ter um banco de dados enviesado e você simplesmente não vai ter como cumprir o seu papel de informação ou de informar o cidadão, nesse caso. Além disso, detalhando um pouco mais a questão do sistema de jurisprudência, eu gosto muito de falar sobre a multiplicidade de acesso. Se você já buscou jurisprudência na vida, seja como advogado, seja como servidor, seja como usuário, etc.,
você sabe muito bem que normalmente um sistema de jurisprudência vai ter uma busca por texto, vai ter uma busca por número, vai ter uma busca por ano, vai ter uma busca por julgador. Alguns sistemas mais desenvolvidos vão ter buscas por assunto e assim por diante. Mas você vai ter várias formas de buscar jurisprudência ou várias formas de buscar julgados. E assim, eu vejo muitos comentários, ou as pessoas chegam a mim e perguntam: meu Deus, Fernando, mas eu procuro por texto e eu não acho o meu julgado, o que eu faço? A primeira, vamos dizer assim, prioridade é que você viabilize que esse usuário consiga buscar pelo jeito que ele mais gosta, que ele mais deseja. Mas você não pode garantir somente uma forma, você tem que garantir várias formas diferentes para que ele consiga buscar o seu acórdão desejado. Lembrando, falamos aqui de milhares de acórdãos. Por mais que você seja antenado, por mais que você trabalhe em gabinete, por mais que você trabalhe em prospectação de informação, você não consegue entender tudo o que acontece no julgamento do seu órgão. Então, a partir daí, você tem que, vamos dizer, quando você formata um sistema de busca, você precisa ter em mente que você tem vários caminhos pelos quais o usuário pode passar. E no caso do sistema de jurisprudência, basicamente, você vai ter que aproveitar aquele texto, aproveitar aquela hipótese, aproveitar aquele julgamento e transformar em uma história que possa ser lida e que possa ser buscada num sistema impessoal logo depois. Num primeiro momento, a busca por excelência, aquela que as pessoas mais... Aquela que as pessoas primeiro buscam, aquelas que as pessoas têm uma maior afinidade, a busca por texto. Uma boa parte das pessoas ainda consegue buscar, vamos dizer assim, por texto e ainda lembra dos operadores lógicos, mas não é todo mundo. O que me leva a crer de uma outra situação que acontece com uma certa rotina, que é o seguinte: algumas vezes nós nos esquecemos que nós fazemos o sistema pro público. Em muitos casos, nós desenhamos os sistemas pro operador do tribunal, pro servidor, pro analista, que já tem uma bagagem, um conhecimento técnico muito grande. Quando, na realidade, você tem que fazer o sistema para todo mundo. Você tem que fazer o sistema para o advogado, você tem que fazer o sistema para o estagiário, você tem que fazer o sistema para o conselheiro, você tem que fazer o sistema para o externo, você tem que fazer o sistema para o padeiro, você tem que fazer o sistema para qualquer um que eventualmente tenha curiosidade de procurar alguma coisa. É lógico que você não pode relativizar o conhecimento de uma forma que venha prejudicar o próprio julgamento ou vamos dizer, a própria mensagem da decisão. Mas você precisa fazer um esforço para eventualmente diminuir essa complexidade e fazer com que esses dados ou com que essa busca chegue a maior quantidade de pessoas possível. O que acontece aqui? Geralmente na busca por texto, você vai ter, obviamente, as palavras que vão estar contidas no acórdão e os chamados operadores lógicos. Quando você fala em operadores lógicos, 60% das pessoas já fica me perguntando: puxa, mas o que são operadores lógicos? Para evitar isso, você deveria diminuir a complexidade da operação disso. Ou então você evita situações como colocar parênteses, evita situações como colocar aspas, etc., para que o sujeito consiga procurar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Mas não é isso o principal que eu gostaria de falar. Isso aqui, só para exemplificar, é uma tela de alimentação do nosso sistema. Quando eu falo que a decisão, o julgado, ela precisa ter a maior quantidade de pontos de busca possível, eu falo em fundamentação, eu falo em razões de decidir, eu falo em encaminhamentos do acórdão, porque você não sabe, você não prevê qual vai ser o comportamento do usuário. Eu não sei se o usuário está buscando um entendimento jurisprudencial específico ou se ele simplesmente está usando vamos dizer, um comportamento estatístico, ou se por acaso está buscando quantas decisões deferiram cautelares especificamente por qualificação técnica, por exemplo. A competência de escolher isso não é sua. A competência de escolher isso é do usuário, então você tem que prever isso. E você prevê como? Você sinaliza o acórdão
da forma mais detalhista que você puder fazer. Se você tem aqui um acórdão mais complexo, que eventualmente faz uma dezena, né, de referências legislativas, você simplesmente referencia essa dezena de referências legislativas para que, eventualmente, o usuário possa, né, saber que aquele acórdão, por exemplo, fala do artigo 32 da Constituição Federal. Ou então que uma outra decisão, mesmo que num parágrafo fale especificamente do 29 da Constituição Federal, né, que é exatamente aquilo que ele busca. Então, a ideia é você referenciar os acórdãos o máximo possível para que você tenha um conjunto de opções que permita uma procura mais detalhada. Isso aqui ainda não está em produção no Via Iuris, tá? Pelo seguinte, que isso aí vai levar a um outro assunto, uma coisa que me incomoda bastante, que é a questão do tesauro. Não está em produção ainda, mas a gente está planejando especificamente simplificar o processo de busca da seguinte forma. Digamos que você vai buscar algo por texto e, eventualmente, em um dos resultados, você tenha uma referência legislativa que você também procura naquele mesmo entendimento jurisprudencial. Vou dar um exemplo rápido, né? Vamos pegar o artigo 30 da Lei de Licitações. Normalmente, salvo engano, fala de qualificação. Você está procurando um acórdão e você acha aquele dispositivo específico, que você já sabe que é aquilo que você está estudando. Nós planejamos aqui, em referências, que apareça o artigo 30, inciso 1º, e que você, clicando lá, você, além da sua busca de texto, você também tenha todos os retornos que tenham ou façam menção ao artigo 30, inciso 1º, para que você especifique sua busca e você diminua o seu tempo, né, de obtenção de informações. Agora, uma outra coisinha que é assim, que me preocupa bastante é a questão do tesauro. Fora dos tribunais de contas, você não vê muito, né, a utilização do tesauro em larga escala. Especificamente, o tesauro é uma solução interessantíssima de catalogação de assuntos, só que normalmente o profissional tem pouquíssimo, vamos dizer assim, conhecimento disso. Eu até faço o meia-culpa aqui. Antes de 2019, eu também não conhecia o tesauro, perdoe Deus porque eu pequei. E eu fiquei pensando uma forma de você popularizar o tesauro. Porque, veja, o profissional, normalmente ele não tem a obrigação de saber o que é tesauro. Então, e vendo, vamos dizer, a atual configuração, a configuração anterior do Via Iuris, que obrigava o usuário a simplesmente escolher um tema do tesauro que ele já não tem conhecimento, então o sujeito vai simplesmente abandonar o tesauro e vai para a busca por texto, aí ele não vai achar nada e vai culpar o sistema. Então, assim, uma solução que deu certo e que aumentou o índice de acesso ao sistema foi você indexar no resultado de busca, os termos do tesauro. Em especial, no momento que você clica no link ali, você simplesmente vai para todos os acórdãos que têm uma semelhança de assunto e vai retornar para você uma outra informação especificando a sua pesquisa. Futuramente, o tesauro vai servir como um especificador da sua busca por texto. Para quê? Você vai ter, primeiro, o sujeito vai entender que aquilo ali é um sistematizador por assuntos. Segundo, o sujeito vai se familiarizar com a estrutura do tesauro. E terceiro, ele vai se acostumar e vai ser um ponto de pesquisa dele. Uma última coisinha que às vezes acontece quanto às questões de inventário é o seguinte. Se você prestar atenção e consultar o Via Iuris no TCE-PR, você vai ver que nossos acórdãos têm temas. E eles servem para duas funções, como assim, de forma preponderante. Função número 1, melhorar e popularizar o acesso aos acórdãos. Isso aqui mais voltado às pessoas que tecnicamente não têm, vamos dizer assim, contato, né, com o mundo jurídico, não têm contato, vamos dizer, com os procedimentos que, vamos dizer, que permeiam os tribunais de contas. E o segundo, às vezes,
Em alguns momentos, a própria ementa do acórdão, ela não traz todas as informações. Às vezes você tem discussões dentro do processo que não estão representadas de forma integral na ementa. Então, você transparece essas discussões, obviamente sem mudança da ementa, né, porque absolutamente eu não sou o julgador, para que o sujeito possa recolher a informação de forma mais rápida e de forma mais eficiente. Tá? Eu trouxe algumas coisinhas, algumas preocupações minhas sobre o sistema de jurisprudência. Espero não ter tomado muito do tempo de vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos.